Olá, amigos torcedores, tudo beleza? Estamos de volta para falar de mais uma rodada da Série A2 e da Série A3 do Campeonato Paulista de Futebol. Rodada aí do meio da semana, nesta quarta-feira, né? Tivemos então muitos jogos envolvendo aí praticamente todas as equipes da Série A2 e da Série A3. Então, amigo torcedor, vamos ver tudo o que aconteceu nesses jogos, a classificação e mais informações para você agora. Começando então pela Série A2, que o primeiro jogo dessa nona rodada da Série A2, Oeste Monte Azul, vitória do Oeste por 2-0, mas esse jogo aconteceu lá no dia 23 de janeiro. Alguns dias antes de começar a primeira rodada da Série A2. Foi um jogo adiantado da nona rodada, que aconteceu antes então de começar o campeonato, porque o Oeste está participando nesta semana da Copa do Brasil. E na ocasião, o Oeste havia vencido o Monte Azul por 2-0. Nós já falamos desse jogo em vídeos passados, ok? Então agora, Oeste e Monte Azul, que estavam com um jogo a mais, né, durante todo o campeonato aí, agora sim todo mundo vai ficar com a mesma quantidade de jogos. Então esse jogo aí aconteceu lá no final de janeiro, vitória do Rubrão por 2-0, e agora sim os jogos de ontem, da quarta-feira, nessa nona rodada. Juventus e Veloclube, ó, o primeiro jogo aí que a gente vai falar desta quarta-feira. Decepção então na Rua Javari, o Veloclube abriu o placar aos 22 minutos de jogo com Zé Andrade e aos 47 já do segundo tempo, novamente Zé Andrade marcou. Final, Juventus 0, Veloclube 2. Olha só, o Juventus que começou tão bem aí o campeonato, chegou até a liderar, né, nas primeiras rodadas, perde aí pela terceira vez seguida, a quarta derrota do Juventus nos últimos 5 jogos. A gente já vai ver como que está aí a classificação do campeonato daqui a pouquinho. Seguimos aqui com o próximo jogo entre Audax e Primavera. Em Osasco foi esse jogo, empate sem gols, muitas chances desperdiçadas pelas duas equipes. Inclusive, o Primavera perdeu um pênalti no primeiro tempo, o goleiro Jefferson defendeu. Resultado muito ruim aí para ambas equipes. Seguimos então com o próximo jogo da rodada, mais um empate entre Rio Claro e Linense. Em Rio Claro, lá no Chimitão foi esse jogo, um primeiro tempo com poucas oportunidades e 0-0. No segundo tempo, Thiago, aos 12 minutos, colocou o Rio Claro na frente, mas aos 22, Matheus Melo empatou para o Elefante e ficou nisso 1-1, resultado final desta partida. Virando a página aqui, nós temos o RB Brasil jogando contra o São Caetano e olha, boa vitória aí do Azulão, lá na cidade de Bragança Paulista. Precisava muito desta vitória o São Caetano, jogou bem o jogo. Maranhão marcou o primeiro aos 41 do primeiro tempo. No início do segundo tempo, o segundo gol do Azulão, marcado por Donizete, cobrando falta logo com 1 minuto aí do segundo tempo. O Red Bull conseguiu diminuir, cobrando falta também com Guilherme aos 18 minutos do segundo tempo, mas ficou só nisso mesmo. Vitória do São Caetano por 2-1, situação bastante complicada para o Red Bull Brasil, que é o lanterna do campeonato. Mesmo se o Red Bull Brasil vencer na próxima rodada, ele ainda assim vai continuar na última colocação. A gente já vê a tabela de classificação atualizada aí para você, amigo torcedor. Vamos continuar com os jogos aqui. O próximo, São Bento contra Lemense. Vitória importante do São Bento, que volta a figurar aí na zona de classificação. Um primeiro tempo sem gols lá em Sorocaba, mas no segundo tempo, aos 6 minutos, Marcos Nunes fez o primeiro do São Bento, um belo gol de fora da área. Aos 19, novamente o Marcos Nunes
Dessa vez de cabeça marcou de novo para o São Bento e o Lemense diminuiu aos 27 com Roldan. Porém, aos 37, Diogo Oliveira marcou mais um para o São Bento e fechou o placar 3-1 para a equipe lá da cidade de Sorocaba. Continuando aqui, ó, Portuguesa de Desportos contra 15 de Piracicaba, jogo lá no Canindé, empate sem gols. A Lusa jogou um pouco melhor, mas o 15 soube se defender e saiu então lá de São Paulo com um empate. Segundo empate seguido da Portuguesa, mas o time continua aí liderando a competição até com uma certa folga na tabela de classificação. E finalmente chegamos ao último jogo da rodada, Portuguesa Santista contra Taubaté. Olha só, amigo torcedor, jogo lá no Urico Mursa, em Santos, e finalmente saiu a primeira vitória da Briosa no campeonato. Olha, demorou, mas saiu aí a primeira vitória da Portuguesa Santista. O time sai da zona de rebaixamento, já o Taubaté fica numa situação difícil da tabela. O único gol da partida foi marcado por Maurício Ramos, aos 31 do segundo tempo, em jogada de escanteio, cabeceou para o fundo do gol do Taubaté. Final, Santista 1, Taubaté 0, primeira vitória da Briosa no campeonato. Bom, vamos então à classificação, sem mais demoras, olha aí, a Portuguesa de Desportos lidera com 21 pontos, na segunda colocação, Linense, Veloclube Oeste vem lá com 16 pontos, em quinto, São Caetano, Lemense e São Bento com 14 pontos, na oitava colocação, o Juventus com 13. Então esses seriam as equipes classificadas, né? Os 8 classificados para a segunda fase, mas o 15 de Piracicaba, ó, também tem 13 pontos, tá ali na nona colocação. Em décimo, Rio Claro com 10, em 11º, Monte Azul com 8, Portuguesa Santista em 12º com 8 também, e o Primavera em 13º também com 8 gols, né? Os critérios de desempate aí é número de vitórias, saldo de gols e depois gols pró. Em 14º, situação complicada para o Taubaté com 7 pontos. Em 15º, o Audax também com 7 pontos. E na última colocação, o RB Brasil aí com apenas 3 pontos aí. Situação complicada. A única equipe que ainda não venceu no campeonato. Em 9 jogos, 3 empates e 6 derrotas, o time do RB Brasil. Vamos falar de mais números aqui do campeonato. 137 gols marcados em 72 jogos, uma média aí fraca, né? Uma média de 1,90 gols por partidas até aqui. Continuando, a Portuguesa de Desportos é o melhor ataque da competição, já marcou 15 gols. O segundo melhor ataque, o Veloclube com 12. Já a Portuguesa Santista é o pior ataque do campeonato, só marcou 3 gols até aqui. O segundo pior ataque é o Monte Azul, com só 4 gols marcados. E agora, a defesa, melhor defesa também para a Portuguesa, apenas 2 gols sofridos no campeonato. O Oeste, a segunda melhor defesa, com 4 gols sofridos. Já o RB Brasil tem a pior defesa, com 15 gols sofridos até o momento. E agora vamos falar então dos próximos jogos. A 10ª rodada, que acontece no sábado aí de carnaval, todos os jogos marcados para o sábado. Monte Azul recebe a Portuguesa Santista, Veloclube contra a Portuguesa de Desportos, São Caetano recebe o Audax, Linense recebe a equipe do Primavera, Taubaté contra Juventus, Oeste contra São Bento, 15 de Piracicaba recebe o RB Brasil, e o Lemense recebe a equipe do Rio Claro. Tá aí então, Série A2 passado a limpo para você, amigo torcedor. Estamos atualizados com tudo aí o que aconteceu na Série A2 até esta última rodada. E agora vamos falar então da Série A3. Tá aí, ó, já estamos na Série A3 do Campeonato Paulista.
Vamos ver então tudo o que aconteceu, todos os jogos também realizados nesta quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Começando então com o primeiro jogo desta rodada da Série A3, a oitava rodada da Série A3, Capivariano e Bandeirante, lá em Porto Feliz, empate entre as duas equipes. O Bandeirante fez um bom primeiro tempo, marcando aos 35 com Henrique Bodão de cabeça, e o Capivariano já melhorou mais no segundo tempo e conseguiu empatar com Yuri também de cabeça. Final de jogo 1-1 lá em Porto Feliz. Próximo jogo, São Bernardo contra São José. Olha só que grande resultado aí da equipe do São José, e cai, portanto, o último invicto, que era o Esporte Clube São Bernardo. O único gol desta partida foi marcado por Ramon aos 43 minutos do segundo tempo. Grande vitória aí do São José, vence pela segunda vez seguida e tá indo muito bem na competição, o time da Águia do Vale. Próxima partida, ó, Rio Preto contra Noroeste, estádio Anísio Haddad em São José do Rio Preto. O time da casa perdeu mais uma. O gol da vitória do Norusca foi marcado por John Egito aos 17 minutos do primeiro tempo. Olha só, bela vitória do Noroeste. O Rio Preto, que estava jogando bem, estava tendo bons resultados quando jogava em casa, dessa vez perdeu aí em casa e já havia perdido na última rodada também. Próxima partida, Matonense contra Olímpia, lá em Matão. Duas equipes aí que precisavam da vitória para sair da parte de trás da tabela, mas o que houve mesmo foi o empate. Romão marcou para o Olímpia aos 38 minutos do primeiro tempo e também aos 38, só que do segundo tempo, a Matonense empatou com o gol de João Gabriel. Tudo igual em Matão, 1-1. Virando a página aqui, vamos para a sequência. Comercial e União Suzano. Olha, grande jogo, grande vitória do Comercial, que está muito bem no campeonato. A gente já vai ver aí a tabela de classificação. Os visitantes abriram o placar, um belo gol marcado aos 24 minutos do primeiro tempo. O time todo do União Suzano veio tabelando até chegar ao gol, marcado aí por Madalena, sempre ele, né? Marcando aí para o time do União Suzano. Mas o Comercial empatou ainda no primeiro tempo, aos 38, com Adriano Luiz. E o Bafo venceu com gol de virada, marcado aos 43 da etapa final. Rodriguinho marcou. Vitória do Comercial, que é líder do campeonato. O União Suzano, que começou muito bem aí o campeonato, estava invicto até 2 rodadas, agora já conhece a sua segunda derrota seguida aí no campeonato. Próxima partida, Sertãozinho contra Desportivo Brasil. Empate sem gols em Sertãozinho. O time da casa foi melhor, mas não conseguiu marcar. O time precisava da vitória para tentar chegar na zona de classificação. Já o Desportivo Brasil continua aí nas últimas posições da tabela, 0-0 lá na cidade de Sertãozinho. Agora vamos para Marília, onde aconteceu o jogo entre Marília e Votuporanguense. Jogo bom lá em Marília. Olha, o Votuporanguense teve a chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas desperdiçou um pênalti defendido por Passarelli. O gol do jogo foi marcado aos 23 minutos já do segundo tempo por Wendel Júnior. Final, Marília 1, Votuporanguense 0. Terceira derrota seguida do Votuporanguense, a quarta derrota aí nos últimos 5 jogos. O Votuporanguense, que também começou bem nas primeiras rodadas e agora vai bem mal na competição. E finalmente, o último jogo envolvendo a equipe do Barretos contra o Nacional. E olha que vitória do Barretos, jogo caminhava para um 0-0 quando Medina soltou um bom chute, marcando para o Barretos e complicando de vez a vida do Nacional. O Nacional está em último lugar na competição. Olha, situação bem difícil para a equipe lá da capital paulista.
Vamos ver então a classificação, ó. Em primeiro lugar, Comercial, 18 pontos aí, 8 jogos, 6 vitórias e 2 empates, ainda não empatou o Comercial, né? Em segundo, Noroeste com 17 pontos. Em terceiro, agora o São José com 15 pontos, mesma pontuação do São Bernardo, só que o São José ele ganha aí no número de vitórias, por isso que ele aparece em terceiro lugar. Na quinta colocação, o Marília com 14, em sexto, Capivariano com 13, em sétimo, União Suzano com 12 e na oitava colocação, o Rio Preto com 10 pontos. Essas seriam as equipes classificadas para a segunda fase se o campeonato terminasse hoje. Virando aqui a página, a gente tem o Barretos já também com 10 pontos. Vitória importante do Barretos, que colocou o time ali na beira da zona de classificação. Em décimo lugar, o Bandeirante com 9. Em 11º, Sertãozinho também com 9. Em 12º, agora, Votuporanguense com 8 pontos. Em 13º, Matonense também com 8 pontos. Em 14º, Desportivo Brasil com 6. Em 15º, Olímpia com 6. E na última colocação, o Nacional com 4 pontos ganhos. Ok, vamos aqui ver o número de gols, ó, 127 gols em 64 jogos, uma média aí de 1,98 gols por partida. A equipe que mais marcou é o Comercial, melhor ataque da competição com 16 gols, o segundo melhor ataque, Capivariano e Matonense com 11. Já Nacional e Sertãozinho tem aí o pior ataque da competição, ambas equipes marcaram somente 4 gols. Seguindo agora para falar da defesa, Noroeste tem a melhor defesa do campeonato, só tomou 4 gols até aqui, depois Barretos, Marília e São Bernardo, segunda melhor defesa do campeonato, tomaram 5 gols só cada uma dessas equipes. Já a pior defesa é a da Matonense, que já tomou 16 gols na competição, depois Bandeirante, Desportivo Brasil e Nacional, que tomaram 10 gols até o momento. Continuando, agora para falar dos próximos jogos, que será realizado, todos esses jogos serão realizados no próximo sábado, dia 26, sábado de Carnaval. Teremos então todos os jogos da Série A2 e da Série A3 no sábado. Desportivo Brasil pegando Barretos, São Bernardo recebe o Marília, Nacional contra Capivariano, União Suzano recebendo o Votuporanguense. Em Bauru, Noroeste pega Matonense, São José recebe o Comercial, Bandeirante recebe o Olímpia lá na cidade de Birigui e Sertãozinho recebe a equipe do Rio Preto. Tá aí, amigo torcedor, Série A2, Série A3, tudo passado a limpo para você. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha trazido informações da qual você estava procurando. Se foi isso que aconteceu, eu peço também que, se puder, deixe o seu like, porque isso ajuda na divulgação do vídeo aí no YouTube. E é lógico, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal para não perder aí os próximos vídeos e pode, é lógico, deixar o seu comentário aí que a gente responde rapidinho. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo!